O mar guarda segredos que a humanidade mal pode imaginar. Hoje, vamos mergulhar nas profundezas de uma história que começa com uma promessa de descoberta e termina no silêncio do abismo. Esta é a história de Valéria, Helena e Bruno, e do que eles encontraram no fundo do oceano. O sol poente pintava o céu de laranja, enquanto o barco balançava suavemente sobre o mar calmo. A doutora Valéria, uma arqueóloga movida pela paixão, mal conseguia conter a empolgação. Se os registros estiverem certos, disse ela, ajustando seu cilindro de oxigênio, há algo aqui embaixo que ninguém vê há séculos. Helena, mais cautelosa, olhava para o horizonte. O silêncio do mar parecia pesado, pressagiando algo. Às vezes, ela murmurou, o que foi esquecido deveria continuar esquecido. Bruno, o cinegrafista da expedição, apenas assentiu focando em preparar seu equipamento. Eles não sabiam, mas aquelas seriam as últimas palavras trocadas na superfície. Com um mergulho sincronizado, os três desceram para o azul profundo. O silêncio era quebrado apenas pelo som de suas próprias respirações. A luz do sol desaparecia rapidamente, substituída pelo feixe dançante de suas lanternas subaquáticas. Conforme ganhavam profundidade, ruínas ancestrais começaram a emergir da escuridão. Colunas de pedra, cobertas por séculos de algas e vida marinha, formavam uma cidade submersa, esquecida pelo tempo. E no centro de tudo, uma visão que fez o coração dos três parar. Uma estátua ciclópica de uma figura humanoide repousava no fundo do mar. Era imensa, majestosa e terrivelmente antiga. O rosto, com olhos fechados, trazia marcas rituais que contavam histórias de um passado desconhecido. A câmera de Bruno tremeu levemente, capturando a grandiosidade e o horror daquela visão. Essa coisa, sua voz soou abafada e distante pelo rádio, parece estar dormindo. Era uma presença que impunha respeito e, ao mesmo tempo, um medo primitivo. Eles tinham encontrado o que procuravam, mas mal sabiam que o que procuravam também os esperava. A doutora Valéria, completamente hipnotizada, não conseguiu resistir. Para um arqueólogo, aquilo era o ápice de uma vida de buscas. Ignorando os avisos silenciosos do ambiente, ela nadou em direção à estátua. Era um momento de pura fascinação, a cientista diante do impossível. Com um gesto lento e reverente, ela estendeu a mão e tocou o rosto de pedra da figura. E foi nesse instante que o pesadelo começou. Lentamente, como se despertassem de um sono milenar, os olhos da estátua se abriram. Não havia íris nem pupilas, apenas duas esferas brancas e vazias que pareciam sugar a luz. Imediatamente, a água ao redor começou a se agitar. Bolhas violentas subiram do fundo, transformando o ambiente calmo em um turbilhão caótico. O mar, antes um refúgio azul, começava a se fechar sobre eles. A criatura não estava dormindo, estava esperando. A visibilidade caiu para quase zero. A água se tornou escura como tinta, e o pânico começou a se instalar. Helena girava sua lanterna, tentando encontrar um ponto de referência, um caminho de volta. Foi quando seu feixe de luz revelou o verdadeiro horror daquele lugar. Silhuetas humanas surgiram da escuridão, figuras paradas, imóveis, observando-os. Eram dezenas delas. Helena iluminou uma mais de perto. Era o corpo de um mergulhador, com equipamento antigo, suspenso na água como se ainda estivesse vivo, os olhos abertos e vazios. Ao lado dele, outro, de uma época diferente. E mais outro. Eles não são peixes. A voz de Helena tremeu de pavor no rádio. São pessoas. Eles não estavam sozinhos. Estavam em um cemitério subaquático. O instinto de sobrevivência gritou mais alto para Bruno. Ele se virou e começou a nadar desesperadamente para cima, para a luz, para o ar. Mas era tarde demais. Uma das figuras imóveis se moveu com uma velocidade assustadora, agarrando sua perna com uma força sobrenatural. Bruno se debateu, mas outros corpos se aproximaram, cercando-o. Eles arrancaram o cilindro de oxigênio de suas costas. Ele lutou, mas a água salgada invadiu seus pulmões em um abraço fatal. Seu corpo foi arrastado lentamente para a base da estátua, onde ele parou imóvel, juntando-se à coleção macabra de almas perdidas.
sua câmera caiu, continuando a gravar o vazio. Helena, em pânico, agarrou o braço da doutora Valéria, tentando puxá-la para longe, para a superfície. Mas a arqueóloga não se moveu. Seus olhos estavam fixos na estátua, não com medo, mas com uma adoração doentia. Ela se soltou de Helena e abriu os braços diante da criatura, como se oferecesse a si mesma em sacrifício. Seus olhos começaram a brilhar com a mesma luz azul que agora emanava da estátua. Ela se virou para Helena, um sorriso estranho no rosto. Ele não dorme. Sua voz soou distorcida e alienígena no rádio. Ele chama. Valéria não era mais ela mesma. Ela havia respondido ao chamado do abismo. De repente, a estátua tremeu violentamente. A superfície de pedra começou a rachar, revelando não rocha, mas uma carne antiga e petrificada. A criatura estava viva. Um olho imenso, do tamanho de uma janela, se abriu em seu peito, inundando todo o fundo do mar com um clarão azul ofuscante. Era um olhar que continha a sabedoria e a maldade de eras incontáveis. Desesperada, Helena usou suas últimas forças para nadar para a superfície, lutando contra a pressão e o medo. A luz do sol era visível tão perto, a promessa de salvação a apenas alguns metros de distância. Ela estava quase lá. Seus dedos quase tocaram o ar, mas a luz azul a alcançou. Uma força invisível a envolveu, paralisando cada músculo do seu corpo. Ela congelou no meio da água, presa entre a vida e a morte. O terror em seus olhos foi a última expressão humana que ela teve. Seu corpo, agora sem vontade própria, começou a descer lentamente, como uma folha caindo. Ela foi guiada até se alinhar ao lado dos outros mergulhadores, uma nova guardiã silenciosa para a criatura do abismo. E então o mar voltou a ficar calmo. A superfície ficou lisa e espelhada, como se nada tivesse acontecido. O segredo estava seguro mais uma vez. O sol nasceu em um novo dia. O barco da expedição estava à deriva, vazio e silencioso, um testemunho mudo da tragédia. De repente, bolhas subiram à superfície, e com elas, a câmera de Bruno. Ela emergiu e flutuou, sua luz de gravação ainda piscando. A imagem na tela mostrava o fundo escuro do oceano. E então, da escuridão, dois olhos brancos se abriram lentamente, olhando diretamente para a lente, antes de tudo ficar preto. A gravação terminou, mas para a criatura, o ciclo estava apenas recomeçando, esperando pacientemente pelos próximos exploradores curiosos. Obrigado por mergulhar nesta história de terror cósmico conosco. Se você gosta de contos que exploram o desconhecido e o assustador, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nunca se sabe que outros segredos as profundezas podem revelar. Até a próxima.